Muito boa noite a todos, desejo cumprimentá-los com uma paz do Senhor. Amados, desde já pegue seu exemplar bíblico e abra a mesma no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 28. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder ministrar aqui, nesta linda cidade de Minguaguaçu, no país do Paraguai. É uma oportunidade incomensurável. Quero tributar a Deus honra e glória, agradecer a pessoa do nosso querido pastor e amigo, pastor Cássio Fortes. Um abraço, meu caro, que está lá no estado do Maranhão, assim também como a sua esposa, a nossa querida pastora Márcia. Quero fazer a menção também ao nome do pastor Auri, a da sua esposa também, a missionária Simone, que cedeu o espaço para que pudéssemos estar aqui nessa noite. Também ao pastor Anderson Pereira, que está dirigindo esse lindo trabalho. A todos os pregadores, cantores que tiveram oportunidade nesta noite, amém? Sem delongas, capítulo 28, versículo 28. Você que encontrou comigo, fique de pé, apenas um versículo para lermos nessa noite. O texto bíblico nos diz: portanto quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Digam comigo o seguinte tema a ser tratado nessa noite: águias missionárias. Águias missionárias alcançados por missões. Aplauda Jesus nessa noite. Tome assento. Serei obediente ao tempo a quem é me dado. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Pastor Vonei Boroli, meu caro amigo, Deus vai te usar, viu? Amados, logo após esta ministração, fiquem até o final. Pastor Vonei é o preletor oficial e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite, amém? Amados, olhem para cá, por favor. Nós sabemos que desde os tempos mais antigos e remotos, Deus ele sempre estipulou um projeto salvífico para o coração do homem. A saber que esse projeto salvífico ele já culmina desde o Gênesis, quando o homem peca e falha diante do nosso Deus. Percebemos que o Criador já havia constituído vestes de pelos de animais para Adão. O mesmo havia confeccionado por meio de folhas de figueira, quando havia pecado diante dos olhos do Senhor. O mesmo se sentiu triste, contristado, e consequentemente o Senhor já tinha dado um passo à frente e lhe mostrado algo que iria mais à frente ser um projeto redentor e salvífico. A saber que no próprio texto do Gênesis existe uma expressão que diz que sobreviria alguém que irá pisar na cabeça da serpente. Isto fala-se, remete-se ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Criador dos céus e a terra, e que consequentemente veio à terra para culminar esse projeto. É sabido de vós outros que quando vai se passando gerações, Deus ele vai usando homens para notificar o seu projeto. É sabido de vós outros que esse projeto já começa desde os patriarcas. Dentre eles nós poderíamos mencionar a figura de Abraão, poderíamos também mencionar a figura de nada mais nada menos Moisés, e consequentemente mais à frente também a figura de Josué. Geração vai, geração vem, se levanta a geração dos juízes, e aí então é constituído mediante a 15 juízes que vão fazendo o propósito de Deus ser concretizado. Mas logo após então vem o projeto da monarquia, e dentre essa monarquia o primeiro rei é por nome Saul, o segundo rei é por nome Davi, e o terceiro rei é por nome Salomão. O cisma vem e existe uma divisão no reino do norte e no reino do sul. Jeroboão fica com demais tribos, Roboão também com outras tribos, e consequentemente vem uma geração de reis, a qual culmina no reino do norte e no reino do sul. É sabido de vós outros que o tempo vai se passando e o projeto salvífico vai se culminando no Novo Testamento. É aí então que começamos a falar sobre a obra missionária e do projeto a qual Jesus Cristo, por meio do Evangelho, começa a trazer para esta geração. A primeira pergunta que não quer calar é a seguinte: o que significa o termo ou expressão Evangelho? Evangelho é nada mais nada menos que a revelação do Pai para a humanidade. Evangelho vem de uma palavra no grego Evangelho, que quer dizer boas novas. É o comparativo de um navio graneleiro que vai levar boas notícias para aqueles que não têm. É aí então que se culmina a geração apostólica, ensinada, lecionada, discipulada
revelada por Jesus, que vem trazendo o evangelho e preparando uma nova geração, para que consequentemente venha propagar as boas novas do rei. E é aí então que eu começo a aplicar essa mensagem para você que está aqui nessa noite, que veio ouvir uma palavra sacalada, poderosa, avivadora, transformadora na sua vida. Olha para cá nessa noite. O meu Deus, que é o teu Deus, está dizendo para você: por meio do evangelho de Cristo Jesus, nós fomos alcançados. Por meio dessa graça maravilhosa, Ele mudou a nossa vida e mudou o nosso contexto. E se você acredita nessa palavra profética, por favor, levante a tua mão nessa noite. Glorifique a Deus, porque nós temos motivo de sobra. Nós fomos alcançados por meio dessa graça redentora, que transformou a minha vida, a tua vida, a nossa vida. E nessa noite em Miguaguaçu, por meio do Congresso Colheita de Almas, esta palavra vem despertar o nosso interior. Por quê? Porque do jeito que está não ficará. Nessa noite eu vim lhe trazer uma palavra profética, uma revelação oriunda do trono de Deus para a tua alma, para a tua vida, para o teu coração. Talvez você passou por motivos difíceis, talvez circunstâncias dos quais tentaram impedir que você viesse aqui, mas nessa noite eu quero tão somente lhe dizer: você é bem-aventurado. Sabe por quê? Porque a graça de Deus te alcançou, e essa graça que não te deixa, não te desampara, está aqui nessa noite. Por favor, levante a mão. Quantos acreditam nessa palavra profética? Jogue a tua mão para cima. Hoje é noite de vitória, hoje é noite de despertamento. Jesus está na casa. Nós fomos alcançados por missões, e a palavra missões vem do latim missione, que quer dizer tarefa, incumbência a ser executada. Ou seja, o projeto missionário estava no coração de Deus. E há um adágio que diz que missões se faz com os pés que vão, com os joelhos que oram e com as mãos que contribuem. Ou seja, ainda que você não vá contribuir, ainda que você não possa ir, seja um investidor da obra missionária. E eu entendo então que esta igreja, Paraguai, uma igreja a qual a sua sede está no Brasil, é uma igreja que aprendeu a fazer missões, porque missões não é estar preso tão somente ao seu local de origem, mas missões é expandir o poder da palavra do Evangelho do Cristo. Missões é levar a palavra de Deus a outras cidades, às terras longínquas e por sinal até outras nações. E nós estamos aqui no Paraguai para incentivar a tua vida. Povo paraguaio, Deus está nos comissionando a fazer missões, a orar por missões, interceder por missões, a sermos instrumento missionário para propagar, para bendizer e enaltecer a tua palavra. Eu sou o primeiro nessa noite. Levante a mão quem acredita que esta palavra nessa noite não te deixa, não te desampara, não te perde de vista. Ele te alcançou, Ele te alcança, e Ele não te deixará frustrado. Olha para cá, como dizem os ingleses, look at me for please. Olha para cá, por favor. Entendemos então que no projeto missionário, no Novo Testamento, existe algo chamado Evangelho. E dentro do Evangelho existem 4, dentre os 4 cada um deles tem uma característica, a saber, o primeiro Evangelho descrito segundo a tradição do Novo Testamento, seria o Evangelho de Mateus, a saber que os teólogos dizem que o primeiro Evangelho é o Evangelho de Marcos, e dentro do Evangelho de Marcos virão os Evangelhos sinópticos, ou seja, Evangelhos de visão idêntica, semelhante, mas dentro da terminologia e da tradição do Novo Testamento, eu quero dizer que o Evangelho de Mateus tem uma característica muito importante. Olha para cá e vem comigo. Primeira característica é a seguinte: o Evangelho de Mateus foi escrito especificamente para o povo eleito de Israel, a saber que foi escrito por Mateus, e seu nome no original hebraico é Matitiahu. Ele é também conhecido como Levi, e é também dentre um dos apóstolos de Jesus. Ele era cobrador de impostos e conhecia muito bem a situação do seu povo. Era mal visto por eles porque era publicano, mas quando ele se encontrou com Jesus, a sua vida nunca mais foi a mesma. E quando ele escreveu o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus tem uma característica muito importante. Olhe para cá e vem comigo. A primeira característica do Evangelho de Mateus é que logo no capítulo 1 descreve a genealogia, abordando uma genealogia real do qual sobreviveria o nosso Messias, mostrando então que a salvação vem dos judeus e que por meio dos judeus a salvação estaria à terra, acessível a todos. Mas vale lembrar então que esta salvação foi recusada e foi desprezada pelo próprio povo judeu, mas que me faz lembrar então
então que o evangelho não é apenas para o povo de Israel, mas para mim, para você, para brasileiros, para paraguaios, para argentinos, para uruguaios, para venezuelanos, para bolivianos, para, aleluias, americanos, para todas as nações europeias e todas as nações de todo o mundo, porque o próprio Jesus havia nos ensinado. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Ou seja, olha para cá, o evangelho de Cristo nos alcançou, e por ter nos alcançados, somos maravilhados por essa imensa graça, que é um favor imerecido que mudou a minha vida, que mudou a tua vida. E nessa noite, olhar para cá, por meio dessa palavra nós estamos de pé, porque essa palavra manifesta a fé. E quantos acreditam nisso, por favor, levante a tua mão e glorifique: Jesus está neste lugar, esta graça nos alcançou. A segunda característica está no Evangelho de São Lucas. E o Evangelho de São Lucas, ele é destinado para o povo grego. E dentro do Evangelho de São Lucas, ele prega para a comunidade culta, intelectual, para os grandiosos dessa terra. Lucas é médico e historiador, caminha com o apóstolo Paulo, é narrador de suas aventuras missionárias. E esse mesmo Lucas tem uma experiência que, segundo a tradição, muda a sua vida. Por quê? Porque quando Lucas vê alguém que é curado, e ele, como médico, achava que aquilo era impossível, a sua vida nunca mais foi a mesma, mostrando então, olhe para cá, que Jesus surpreende as nossas expectativas. Aplicando essa mensagem para mim e para a tua vida nessa noite, eu quero tão somente lhe dizer: talvez muitos que entraram aqui são vitimados por missões, tiveram suas vidas transformadas, alcançadas por meio de uma cura, de um milagre, por meio de uma palavra que mudou o teu contexto e mudou a tua vida. Então nessa noite eu quero tão somente incentivar você, é por meio dessa transformação que vem do grego, da palavra metanoia, que quer dizer mudança de postura e de comportamento, que ele mudou a sua vida e te alcançou. Então nessa noite, por favor, você tem motivos de sobra para glorificar, para exaltar, para bendizer, para enaltecer ao nosso Deus que vive para todo sempre. Ei, a palavra de Cristo alcançou a nossa vida, e do jeito que está não vai ficar. Ei, nessa noite você foi alcançado, vitimado, alvejado pela palavra de Deus, que nos incentiva a fazermos missões. A terceira característica vem do Evangelho. Evangelho esse de São Marcos. São Marcos, ele vai escrever para a comunidade específica romana, que era a comunidade que estava no império em vigor. São Marcos escreve para essa comunidade que, por sua vez, tinha todo o poder do Império Romano, e consequentemente não era tarefa fácil, pois os romanos haviam dominado, haviam de alguma forma colocado o vitupério do seu império diante de todas as nações. Nações essas que estavam localizadas na Europa, em grande parte da Ásia Menor, e assim também na África. Quem nunca ouviu falar acerca do Império de César, o grande Império Romano? Este império em vigor que Jesus aparece no cenário, aproveitando as vias romanas, aproveitando a linguagem do grego, que é uma língua universal, do qual judeus, cretenses, até mesmo romanos também tinham conhecimento dessa língua, mostrando então a universalidade do Evangelho para que pudesse propagar a palavra. É aí então que eu começo a perceber que o Evangelho de Marcos, ele tem essa característica para apresentar ao povo gentil, de que assim como os judeus foram alcançados, os gentios também têm a mesma oportunidade. É aí então que me faz entender que o Evangelho, ele é universalizador, ou seja, ele não está apenas destinado para o povo judeu, ele está destinado para todo aquele que nele crê, para todo aquele que de fato acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí então me faz lembrar da quarta característica do Evangelho de João, que está escrito no capítulo 1, versículo 11, a saber: e ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas para todos aqueles o quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, o quantos creem em seu nome. Nessa noite eu quero tão somente lhe dizer: a graça te alcançou, você é filho, a graça te alcançou, você é filha, a graça nos alcançou, somos igreja, e por sermos igreja, valorizamos missões, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Miguaguaçu, Paraguai, levante a tua mão e glorifique, porque ele está neste lugar. Esta quarta característica me faz lembrar que missões é a vontade de Deus cumprindo em nós. Aos anjos não foi dado o poder
nem a primazia de pregar o Evangelho. Me faz lembrar, o Senhor, uma experiência que eu tive na Argentina ano passado, a qual preguei numa cidade chamada Porto Iguaçu. E ali o Senhor falou fortemente ao meu coração, dizendo que missões não é para qualquer um. Eu vi um jovem de 13 anos e o nome dele se chama Polito. E eu vi o pastor Alexandre falando com os jovens, e um menino de 13 anos, ele considerava e chamava de diácono Polito. E eu pude ver no rosto daquele garoto que não sorria em nenhum momento e levava tudo a sério que o pastor falava. E o Espírito de Deus tocou o meu coração e me trouxe um grande ensinamento. Olhe para cá, eu lhe direi: nos tempos de angústia e nos tempos de dificuldade, o Senhor torna meninos em homens. Ou seja, olha para cá, Deus está dizendo para a minha alma e para a tua alma, que nos momentos da aflição da sua vida, eu estou trazendo uma palavra missionária, uma palavra evangelística para a tua alma, porque você não sabe o teu dia de amanhã. Assim o meu Deus manda lhe dizer: nos tempos de angústia e de dificuldade, Deus constitui meninos em homens. E nessa noite, se você acredita numa palavra profética, levante a mão, porque eu vou profetizar. Deus está amadurecendo o teu ministério, está amadurecendo a tua chamada. Do jeito que está não vai ficar. Eu saí de uma cidade chamada Suzano, na zona leste de São Paulo, para profetizar a nação paraguaia. Deus está te tomando pela mão direita e vai amadurecer o teu chamado. Quantos acreditam? Quantos acreditam? Deixa eu ver nessa noite, deixa eu ver. Levante a tua mão, fecha ela e bate no peito, dizendo: eu recebo esta palavra. Ele mudou a minha vida. Há 18 anos atrás eu era roqueiro e tinha uma banda de rock em Salvador, Bahia. Eu não tinha perspectiva nenhuma, mas Jesus entrou na minha vida e mudou o meu contexto. O Evangelho tem poder para isso. E não esperava eu que hoje poderia estar aqui no Paraguai pregando essa palavra e conhecendo vocês, falando um pouco, aleluias, do que Cristo fez na minha vida e do que Ele ainda há de fazer. Olha para cá. O Evangelho é tão poderoso e tão transformador, que o Evangelho muda o contexto social, econômico, político, intelectual, social. O Evangelho é tão poderoso e tão poderoso, que faz você sair do monturo e assentar a meus príncipes. Eu estou profetizando nessa noite: do teu amanhã o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor protege. Então, por favor, pare de estar cabisbaixo, desatinado, entristecido, achando que a sua vida não vai ter mudança. Eu profetizo hoje. Hoje é noite de arregaçar as mangas. Derrota não é coisa de cristão. Se levante do chão e erga a tua cabeça. Hoje o meu Cristo vai entrar em cena e vai mudar esse contexto. Dentre os 4 evangelhos, combinam 4 símbolos. Dentre esses 4 símbolos está o clímax dessa mensagem hoje. O primeiro evangelho de Mateus representa o leão. Diga comigo: leão. E o leão fala sobre a tribo de Judá, como já foi pregada pela reverenda Fátima. O leão fala sobre a voracidade e a coragem de lutar e de não desistir. O segundo símbolo que representa o evangelho, que está no evangelho de Lucas, representa o homem. Diga comigo: homem. E o homem representa a dádiva, a primogenitura da criação de Deus. Porque mesmo que Deus havia ainda criado os anjos e os seres espirituais primeiros, Deus criou o homem de uma maneira muito específica. Porque criou das suas mãos e soprou da sua narina o fôlego da vida, ou seja, uma obra primaz da sua criação. E não é à toa que o profeta Isaías havia dito que ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, mostrando então que o próprio Deus, o Emanuel, sobreviveria diante de uma concepção virginal e habitaria no meio dos homens, para que pudesse ser experimentado de dores e pudesse ter a mesma existência que nós e compreender o homem na sua magnitude. Ou seja, Deus experimentou ser homem e habitar entre nós e propagar o evangelho e nos mostrar que nós podemos caminhar em um caminho de perfeição. Então o homem é uma representação importante aos olhos de Deus, e mostra também o quanto você é importante. Porque se é uma coisa que quer desvalorizar a minha, a sua vida, é o diabo. Como diz lá na Bahia, na minha terra, qual nasci, o diabo é safado. Ele veio para roubar, para matar e destruir. Mas nessa noite, povo paraguaio, eu quero tão somente lhe dizer: a depressão não vai te alcançar, a tristeza não vai te dominar, o desemprego não vai falar mais alto, a falta de
de perspectiva não terá domínio sobre você, porque o poder do Cristo por meio do Evangelho vai mudar o teu contexto, vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. E nessa noite eu estou profetizando, você não sai da mesma forma, porque a palavra de Jesus te alcançou. Olha para cá. Se é outra característica que eu aprendo: leão, homem. A terceira é boi. O boi é o animal que representa o Império Romano. E para quem não sabe, quem trouxe o gado para o Brasil foram os portugueses, porque no Brasil não havia gado. Eles tiveram que trazer muitos animais quando vieram para cá. Uma curiosidade interessante. E o boi é um animal latino, é um animal muito específico da região do Império Romano. E o boi também é uma figura que representa algumas divindades. E o boi também fala de prosperidade, mas também fala de carne. Quando o boi está se remetendo à figura do Império Romano e consequentemente ao Evangelho de Marcos, está dizendo que o boi foi alcançado, ou seja, os gentios que eram menosprezados, desprezados, que não tinham valor nenhum, foram alcançados por Deus em meio a Cristo. E é aí então que eu entendo esse versículo do capítulo 28, quando Paulo está na ilha de Malta. O mesmo está dizendo, está pregando, e o texto diz, capítulo 28, versículo 26: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, não poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles ouvirão. E depois que lhe disser isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Se você não pegou a senha, eu vou ser claro nessa noite. Paulo está pregando o Evangelho para a comunidade judaica. Eles estão com o coração obstinado e resistindo. Mas este mesmo Paulo que foi levantado para pregar aos gentios, vai pregando para outros povos. E esses povos vão sendo alcançados por meio da pregação do Evangelho. Igrejas são formadas na Ásia Menor, na Ásia e também no continente africano. A propagação do Evangelho vai fazendo com que o mesmo seja alcançado. Alvoroça a comunidade judaica que não consegue entender. Jason é perseguido, os demais perseguem ele, dizendo: estes que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. Ou seja, eu começo a entender que o Evangelho me incomoda. Eu começo a entender que o Evangelho atrapalha quem não quer. Que o Evangelho, aleluia, essa é perturbação para os judeus, que o Evangelho é a loucura da pregação, mas é esse Evangelho que muda a vida e que nos traz a vida eterna e consequentemente a salvação. Ou seja, este Evangelho nos alcançou e por isso estamos alegres. Levante a tua mão nessa noite, recebe essa palavra. O Evangelho muda contexto de vida. Já vou encerrar. Quando a pregação do Evangelho alcança, ela muda. E o último elemento, Evangelho de São João, conhecido no hebraico como Yonahan. João é o discípulo mais novo de Jesus. João é o discípulo querido e amado de Jesus. A João foi entregue diversas revelações, dentre elas a revelação do Apocalipse. João escreve 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. João é o último dos discípulos a morrer. Jesus havia dito que ele não morreria na mão dos homens, e João morreu de causas naturais, degradado na ilha de Patmos. É aqui então, pastor Auri, que entra o clímax dessa mensagem. A palavra rema, dividida para nós essa noite. Pastor Vitor, o que Deus quer trabalhar na minha alma, o que Ele quer dizer para a minha vida? Olha para cá. O Evangelho de João é comparado a uma águia. Diga comigo, águia. E a águia é um animal que enxerga a longo alcance. A águia é um animal que não se incomoda com abutres, porque ainda que o abutre suba nela, ela não ataca, ela não contra-ataca. A águia é um animal que sabe lutar no seu ambiente, pois quando ela luta contra a serpente, olha para cá e pega essa. Aproxima aqui, Elias, por sinal, um pouco mais essa câmera. A águia é um animal, olha para cá,
que quando ela luta contra a serpente, ela pega a serpente que está lá embaixo e levanta jogando para cima. Ou seja, a águia é um animal que sabe muito bem que o seu ambiente de luta não é travado na terra, mas é travado no céu. Pega a revelação, vou te entregar agora. Ei, quando o evangelho de João está nos comparando à águia, a primeira revelação que eu entendo é que toda águia precisa saber lutar com as armaduras que Deus te entregou. Ei, olha para cá, a primeira arma que eu entendo é essa: serpente se pega na terra e se leva para cima. Ou seja, Deus está te dizendo hoje, chegou a hora de lutar com as armas espirituais, da oração, do jejum, de uma vida quebrantada. Pega essa serpente nessa noite que quer te atrapalhar e joga ela para cima, joga o rasante e ela vai cair por terra em nome de Jesus. Ei, recebe hoje aí, ó, recebe um som na tua vida aí, ó, alabacalabachuri andalabaia, recebe poder aí agora, recebe avivamento, eu ministro na tua alma aí agora, recebe, seja cheio, seja renovado, transbordante e avivado, porque o meu Deus está neste lugar. Olha para cá, águia que é águia sabe onde deve lutar, e a águia representa o evangelho de João. A águia fala de visão espiritual, a águia fala de enxergar além das dificuldades, a águia fala de alcançar grandes voos. Mas eu te pergunto, e quando quebram as asas da águia? E quando as águias não conseguem mais voar? E quando a águia envelhece e parece não alcançar o objetivo que deseja? Aqui é o clímax dessa mensagem. Congresso Colheita de Almas, esta é a palavra de hoje. Pegando um gancho da pastora, da reverenda Fátima, que pregou sobre sonhos. Deus quer trazer de volta a esperança que você perdeu. Deus está trazendo de volta a esperança que você perdeu outrora. Talvez tentaram te menosprezar, te jogaram para baixo, fizeram você desacreditar da tua chamada e do teu ministério. Esse congresso está esta noite aqui no Paraguai para trazer de volta a esperança que outrora foi perdida, como águias que estavam voando muito alto, mas que a circunstância cortaram suas asas ou deixaram feridas. Eu quero tão somente lhe dizer nessa noite, ei, olha para cá, águias de Deus, o meu Deus está curando as suas asas nessa noite, e assim conforme o profeta Isaías havia nos dito, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, não se cansarão e nem se fadigarão. A palavra de Deus dessa noite é essa. Ei, tentou ficar cansado? Eu te dou força hoje. Ei, está desmotivado? Eu te dou força hoje. Não tem coragem para continuar? Eu te dou força hoje, porque na força de uma leoa parida, na coragem de um touro selvagem e na determinação de um leão que não descansa até tragar a sua presa, me levantarei, diz o Senhor. Nessa noite, receba essa palavra de poder, aplauda a Jesus e fica de pé. Jesus está neste lugar. Olha para cá. Quando se quebra a asa de alguém, é para não fazer voar. Mas hoje eu estou profetizando: asa quebrada, meu Deus te dá força para você voar. Asa quebrada, meu Deus te dá força para você voar, porque você foi alcançado por missões. Nessa noite, eu quero com muita ousadia fazer com que você ore comigo. Eu ainda tenho alguns minutos. Quero estender essa bandeira com muita ousadia. Quero que você estenda suas mãos para cá, pois agora não estamos no Brasil, estamos no Paraguai, nação essa que Deus também tem abençoado. E eu quero que você profetize um avivamento e um renovo, como está acontecendo nos Estados Unidos, e assim também que há de acontecer em todo o mundo. Um avivamento que proporcione mudança de comportamento e de postura. Pai amado, Pai querido, eu apresento, meu Senhor, a bandeira da nação paraguaia. Meu Deus, abençoa, meu Senhor, este congresso. Abençoa, meu Senhor, essa nação. Abençoa, meu Pai, a cada vida que está aqui presente.
presente, transforma o contexto, meu Pai, renova vidas. Senhor, eu estendo esta bandeira, ó Pai, bandeira desta nação a qual estou pregando nessa noite. Meu Deus, vai livrando, vai curando, vai libertando, vai trazendo um novo conceito, meu Senhor, porque mais o Senhor tem a nos dar do que o diabo a roubar. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Renova a tua igreja, renova o teu povo, renova os teus filhos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. E todos aqueles que creem comigo selam dizendo: aplauda Jesus nessa noite. E assim eu encerro dizendo: ei, águia missionária, asas quebradas não vão te parar. Diga comigo: águia missionária, asas quebradas não vão nos parar. Aplauda Jesus nessa noite.